Caro Presidente do Partido, caro companheiro Rui Rio, caras e caros militantes e simpatizantes do PSD que nos acompanham através das redes sociais, dizer que é uma honra para a Comissão Política Distrital e para os militantes e dirigentes do Distrito de Lisboa contar com a sua presença aqui hoje, na primeira Assembleia Distrital Digital, com especial relevância por acontecer no dia do 46º aniversário do nosso partido. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um orgulho e satisfação, com muito orgulho e satisfação, que assistimos à forma como o PSD reagiu a esta pandemia, com sentido de responsabilidade, sentido de Estado e cientes da importância de colocar acima de tudo a saúde e a vida dos portugueses em primeiro lugar, colaborando com o Governo sem perder o sentido crítico. Postura essa que teve o reconhecimento a nível nacional e até a nível internacional. Caro Presidente, muito obrigado. O Sr. Presidente da Distrital terminou. Dou então a palavra ao Presidente do Partido, sem mais delongas, nesta nossa primeira Assembleia Distrital Digital, que saúdo e agradeço a presença, naturalmente. Dr. Rui Rio, faça favor. 6 de maio foi pouco depois do 25 de abril, foi tudo muito rápido. E então nós não podemos ter o nome de PSD e o nome que surgiu, um nome também bonito, em minha opinião, sinceramente, ou então estou afetivamente ligado a ele, mas eu gosto do nome PPD. De qualquer forma, sendo mesmo PPD, era um partido social-democrata. E todos nós tivemos até, penso eu, todos nós tivemos a oportunidade de ver recentemente diversas intervenções do Dr. Sá Carneiro nessa altura, principalmente quando no primeiro congresso aprovamos o nosso primeiro programa, o nosso programa, que entretanto sofreu naturalmente ajustamentos, e a preocupação do Dr. Sá Carneiro na altura em dizer que o PSD era um partido de esquerda, que não fazia coisa por menos, era um partido de esquerda. Se nós recordarmos, aqueles que vivemos esses momentos, na altura não havia partidos de direita. Havia um partido do centro que se arriscava a dizer que era do centro, que era o Centro Democrático e Social, CDS, arriscava-se a dizer que era do centro. Nós éramos de esquerda, mesmo assim não éramos suficientemente de esquerda, porque andávamos muito próximo do fascismo, naquilo que era a leitura da verdadeira esquerda. Com o tempo, naturalmente que as coisas foram evoluindo e o PSD depois teve uma fase em que era assumidamente um partido de centro-esquerda e hoje o PSD é assumidamente um partido de centro, ou seja, um partido moderado, um partido equilibrado, onde cabem pessoas que naturalmente têm uma tendência mais para a direita, digamos centro-direita, onde cabem outras, hoje muito menos do que era há 40 anos atrás, daquilo que se possa denominar centro-esquerda. A verdade é que, também para aqueles que são mais novos e não viveram isso, nós tivemos uma guerra com o Partido Socialista, porque o Dr. Sá Carneiro queria que o PSD fosse inscrito na Internacional Socialista. É preciso ver a Internacional Socialista como o espaço onde havia a social-democracia e o socialismo mais de esquerda que não comunista, digamos assim. E na altura o PS, que já lá estava desde antes do 25 de Abril, não permitiu que um outro partido português se inscrevesse na Internacional Socialista. Eu lembro-me de uma história até, não é uma história, algo que eu vi na altura, num comício do PS, em que o PS traz todos os líderes sociais-democratas ao Porto, na altura até ao Porto, à cabeça o Willy Brandt, que era o chanceler alemão e líder do SPD alemão, e então o Dr. Francisco Salgado Zenha diz uma coisa destas que eu na altura não achei graça nenhuma, achei uma coisa grosseira, a dizer que o Dr. Francisco Sá Carneiro tudo faz para se sentar à mesa, a cotovela à direita, a cotovela à esquerda, não há espaço para ele, vai ter de se sentar no chão. Eu lembro-me de ouvir isto, porque era a questão do Dr. Sá Carneiro querer entrar para a Internacional Socialista e o PS não deixar, e achei isto de uma grosseria, fiquei furioso na altura com o Dr. Salgado Zenha por ter dito uma coisa dessas e andar a gozar connosco e tal. Portanto, isto eram tempos diferentes daquilo que é hoje. E aquilo que é diferente, se nós pararmos para pensar nisto, principalmente nós que vivemos essas épocas de 74, 75, 73 até, antes do 25 de Abril, com o Dr. Sá Carneiro como oposicionista ao regime anterior,
74, 75, 76, na discussão do que era a social-democracia e o comunismo é que era bom, e o que era o fascismo, que era isto, que era aquilo, se nós pensarmos bem, nós, PSD na altura, PPD e PSD na altura, tivemos a razão toda e ganhamos. A social-democracia venceu. Esta é que é a verdade. Todas as demais ideologias foram reduzidas a uma relativa insignificância. E, portanto, aquilo que nós defendíamos na altura e aquilo que nós valorizávamos é aquilo que hoje faz parte, de uma forma mais ou menos transversal, de todo o discurso político. Por isso é que depois até há algumas confusões de ordem ideológica. A verdade é que aquilo que são os princípios da democracia, da social-democracia, venceram. Alguns eram também partilhados com outros partidos, outros não. A democracia, por exemplo, e a liberdade. Era partilhada com os partidos todos em 74, 75? Não era. O Partido Comunista, ligado à União Soviética, defendia a democracia representativa como nós defendemos e como eles hoje dizem defender. Não defendia. Defendia a liberdade. Ligado à União, defendia? Não defendia. Hoje não se atreve a não defender. Mas na altura as coisas não eram assim. E depois esses valores, depois a justiça social, a igualdade de oportunidades, a solidariedade, a defesa da livre iniciativa, a economia de mercado com intervenção moderada do Estado, tudo isto, hoje, são quase regras da nossa sociedade. Pois, mas na altura não eram. Eram regras da social-democracia. Hoje, o doutor António Costa chega a dizer que é social-democrata e até o Bloco de Esquerda já disse que era social-democrata. Não estou a dizer que o é, mas quer dizer, a nossa ideologia, aquela que nós professamos desde o princípio, venceu. E era de tal maneira forte, de tal maneira racional, de tal maneira justa, de tal maneira lógica, que venceu. E hoje podem chamar o que quiserem, mas os princípios que estão presentes foram aqueles princípios pelos quais o PPD e o PSD se debateu, e debateu com muita dificuldade em 74, 75, 76, mesmo já depois do falecimento do Dr. Sá Carneiro, que se bateu por esses valores para Portugal e conseguiu. São esses valores hoje que basicamente comandam a nossa sociedade. Para lá disso, nós somos um partido, éramos e somos, e fomos ao longo da história, um partido reformista. Ou seja, à data, em 74, 75, o que era isso de ser reformista? Era não ser conservador, não querer permanecer naquilo que tínhamos, e em larga medida conservadorismo ligado na altura ao Estado Novo. Não éramos conservadores, aos valores que o Estado Novo tinham sido votados, nem éramos revolucionários, não queríamos mudar a sociedade pela revolução, mas também não a queríamos deixar estagnada. Éramos reformistas. Éramos e somos. E hoje ninguém se atreve a dizer que não tem capacidade para fazer reformas, nem que não quer fazer reformas. Não as fazem, isso é outra coisa. Mas ninguém ousa estar contra aquilo que é a base com que nós devemos estar na política, sempre disponíveis para reformar, ou seja, para pôr direito aquilo que, entretanto, deixou de ficar direito. Outra característica do partido, que hoje é um bocadinho diferente, era o partido mais português de Portugal, é absolutamente verdade. Ou seja, nós éramos o partido da classe média. Evidentemente, nós também tínhamos aquele profissional liberal respeitado, o arquiteto, o médico, o engenheiro, o que fosse, aquele reformado que tinha tido uma carreira contributiva, uma carreira de trabalho e que honrosamente teve a sua vida até chegar a reformado. Os trabalhadores das pequenas e médias empresas, que eram o grosso dos trabalhadores portugueses. Não tínhamos os trabalhadores das grandes empresas, das Ligenaves, isso não tínhamos. Mas tínhamos o trabalhador tradicional das pequenas e médias empresas, das empresas que têm 10 trabalhadores, 15 trabalhadores, 5 trabalhadores, 2 trabalhadores. Éramos o partido, efetivamente, da classe média. Éramos o partido dos estudantes. Não o éramos em 74, não o éramos em 75, não éramos em 76, mas a partir daí, porque houve aquela onda comunista a seguir ao 25 de Abril, que tomou conta das faculdades e do ensino secundário, mas cedo, ali por volta de 77, 78, começámos a implantar com força, e a primeira vitória grande que tivemos algumas mais pequeninas, entretanto, foi a da Associação Académica de Coimbra, que nós ganhamos, penso que em 79 pela primeira vez, ou 78 ou 79, eu penso que é 70. Muito bem. E, portanto, estava eu a dizer, digamos, a traçar aquilo
que eram, digamos, aquilo que foi o início do PSD e a forma como ele se fundou. E passo agora, digamos, a uma fase seguinte da minha exposição, que tem a ver com o partido hoje no século XXI. Quando foi a fundação do partido, nessa altura, em 74, 75, o partido era a desorganização total. O nosso partido, e tirando o Partido Comunista, todos os demais, a desorganização completa. Seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista financeiro, seja fosse do que fosse, como é própria desses momentos. Tínhamos acabado de viver uma revolução, os portugueses nem sabiam bem o que era um partido político, começam-se a formar os primeiros partidos políticos e, portanto, é evidente que é uma desorganização total. Ora bom, hoje, se nós agora pensarmos no que deve ser o partido no século XXI, e neste caso particular, mais de 40 anos depois, é evidente que nós hoje temos de cuidar de aspectos que naquela altura não tinham importância. Portanto, o partido hoje, no nosso século XXI, tem de olhar a outros aspectos, e é esse esforço que nós temos estado a fazer e que eu tenho estado a fazer, que é uma organização mais eficiente. Seja uma organização do ponto de vista administrativo mais eficiente, como inclusive do ponto de vista financeiro. Hoje não é tolerável que um partido não tenha essa organização mínima, porque assim, se assim for, não se torna credível perante os eleitores, e os eleitores dirão, bom, se não conseguem gerir o partido, como é que vão gerir o país? Portanto, esses aspectos hoje, até por isso, não só por isso, mas até por isso também são importantes. E por isso temos estado a fazer um esforço, muito aquém daquilo que eu próprio gostaria, porque apesar de tudo, um partido está longe de poder funcionar como uma empresa, deste ponto de vista, naturalmente uma empresa pretende vender muito e ganhar muito dinheiro, o partido é diferente, mas do ponto de vista organizacional devia ter essa eficácia. Não consegue, mas nós temos feito esse esforço. Posso aqui dizer-vos que, dentro em breve, vamos ter um novo site do partido. O site do partido vai ser completamente reformulado e modernizado, o que é um elemento que me parece, hoje em dia, muito, muito importante para podermos funcionar melhor e estar mais bem organizados. Não está por dias, mas está por semanas, esse novo site, porque o vírus prejudicou tudo, também prejudicou o site, mas o site não prejudicou tanto quanto isso, porque as coisas podem ser trabalhadas tecnologicamente, podem ser trabalhadas a partir de casa, e, portanto, desse ponto de vista, não prejudicou tanto quanto em outros aspectos. E, portanto, já temos também uma app para os telemóveis, que esperamos também poder melhorar, e temos, portanto, todo esse aspecto que é muito diferente daquilo que era há 46 anos e que hoje tem de estar a funcionar de forma diferente. E depois uma outra que eu tenho estado permanentemente, digamos, a vender, no bom sentido do termo, esta ideia, e que queria fazer aqui, aproveitar na Assembleia Distrital de Lisboa e fazer um apelo especial na Assembleia Distrital de Lisboa. Aliás, é um apelo que eu quero fazer a todas as Assembleias Distritais, mas particularmente à de Lisboa e à do Porto, que para este efeito são as mais relevantes, que tem a ver com a necessidade de nós criarmos também novos espaços de militância, como eu tenho vindo a dizer, e que neste caso concreto tem a ver com o Conselho Estratégico Nacional, que eu gostaria, e é a minha aposta, de ver disseminado pelo país inteiro. E por isso, como é pelo país inteiro e funciona por setores, é lógico que é em Lisboa e no Porto onde nós temos naturalmente um potencial maior, porque é onde existem mais quadros técnicos e mais população. E, portanto, eu acho que é absolutamente imprescindível que os militantes do partido, aqueles que são e aqueles que ainda não são e que querem ser, encontrem no partido um espaço de militância acrescido para lá daquele que já hoje existe, a militância tradicional, que aliás vai ser muito importante agora por causa das autárquicas, mas para lá disso, uma militância ligada aos setores pelos quais as pessoas mais se interessam. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, a questão da saúde, que infelizmente está tanto na ordem do dia. É imprescindível nós termos, à escala distrital, também a secção de saúde, para que todos aqueles militantes de Lisboa, militantes e até independentes, que se interessem pelos problemas de saúde, e hoje nós interessamos sempre pelos problemas de saúde, que ela é vital para a nossa vida, mas agora ainda mais por força do que nos está a acontecer no país, e encontrem um espaço de militância onde se encontram com os outros que se interessam pelas mesmas matérias. E assim é que o partido pode ficar mais vivo e oferecer ainda mais militância às pessoas. Isto fazia menos sentido há 46 anos. Hoje é absolutamente vital.
e nós temos de ser capazes, pelo país todo, mas aqui Lisboa e Porto são muito relevantes, de sermos capazes de montar esta estrutura e de pôr as pessoas a participar também aí, até de certa forma, não é de certa forma, é mesmo, a participar naquilo que vão ser as ideias fundamentais do partido em cada uma das áreas. Eu agora dei o exemplo da saúde, podia dar outros exemplos. E, portanto, num partido hoje, século XXI, por contraposição a um partido ontem, de há 46 anos, esta nova forma de militância é absolutamente vital para esbater, inclusive, digamos, o distanciamento que estes 46 anos foram construindo, esse distanciamento entre os portugueses e os partidos políticos. Não é o nosso e todos os demais. Entre os portugueses e os partidos políticos. E, portanto, temos de ser capazes de inovar, e esta é a inovação que a mim me ocorre, aquela que eu, na campanha interna, também mais divulguei, aquela a que estou obrigado a fazer. Infelizmente, isto atrasou-se tudo, por causa da situação que vivemos, em que as pessoas estão fechadas em casa. Existe esta forma de comunicar que ainda agora estamos a usar, mas obviamente não é a mesma coisa de poder pôr as pessoas numa sala a falarem umas com as outras e a conhecerem-se umas às outras. Vamos ter de encontrar uma forma de trabalhar por esta via para que as coisas não fiquem paradas, mas é uma pena as coisas ficarem paradas e o Conselho Estratégico Nacional não poder explodir, não à escala nacional, ou seja, arranjar meia dúzia de sábios para falar de meia dúzia de assuntos, isso é muito fácil. Eu queria ver era o partido todo envolvido nos temas que cada um mais gosta de debater com os seus companheiros. Isto é aquilo que eu digo partido no século XXI. Partido há 46 anos, partido do século XXI, e agora o partido hoje. Hoje não é século XXI, hoje é ano 2020. Portanto, partido hoje. Bom, o partido hoje tem de se preocupar muito com um dossiê em concreto, um bocadinho menos com outro e nada com o terceiro dossiê. O que é que eu quero dizer com isto? Muito, tem de se preocupar muito. Muito com o quê? Com as eleições autárquicas. Porque essas, no próximo ano, são de capital importância para todos, particularmente para nós, depois dos resultados desfavoráveis que fomos tendo ao longo dos últimos anos. E depois tem de ter alguma preocupação com as eleições presidenciais, que vai haver em janeiro, e que o partido não concorre, os partidos não concorrem às presidenciais, mas, no entanto, um partido como o PSD, obviamente que tem de apoiar um candidato, porque não é desculpável que um partido desta dimensão tenha candidato, tem de ter um candidato, e, portanto, não é dossiê para o partido gerir, mas é um dossiê naturalmente relevantíssimo que o PSD vai ter de decidir e de acompanhar este ano, e porque é logo no início do próximo ano. E depois o dossiê legislativas, com o qual o PSD, nesta altura, não tem que se preocupar. E não tem que se preocupar porque não vai haver eleições legislativas. Se pensarem bem, ninguém está a pensar que vamos ter, estamos em maio, que vamos ter eleições legislativas em junho, em julho ou em agosto. Ninguém está a prever isso. Pois bem, a partir do dia 9 de setembro, o Sr. Presidente da República nem sequer pode dissolver o Parlamento, porque está há 6 meses do fim do seu mandato. Por sua vez, só tomará a posse no dia 9 de março. E, portanto, no horizonte não há. É matéria com a qual não temos que nos preocupar. Aliás, preocupamos-nos muito recentemente, tivemos eleições ainda em 6 de outubro, e agora não temos. Podemos dedicar às autárquicas e dedicar, naturalmente, à oposição saudável ao governo, ao Partido Socialista, sem a preocupação de saber que vai haver um ato eleitoral que degrada sempre muito todo o ambiente. Relativamente às autárquicas, nós estamos naturalmente atrasados. Porquê? Porque eu entendo que nós deveríamos ter começado uma ação maior no terreno já no início de 2019. 2018 não, houve eleições no fim de 2017, o primeiro ano, enfim, compreende-se que não haja muito espaço para a oposição, mas o ano 19 devia ter sido. A verdade é que nós, para lá dos tumultos internos que tivemos, nós tivemos depois eleições europeias, tivemos depois eleições legislativas, a seguir tivemos as eleições diretas e a seguir tivemos o vírus, não é? Portanto, isto tudo mais ou menos encadeado com intervalos de 2 meses. E a verdade é que isto prejudicou, naturalmente, a nossa preparação para as eleições autárquicas, que não tendo sido feita 19 já devíamos estar a fazer agora, e agora é quando nos surgem estas dificuldades. Por isso, vamos ter todos, em todas as distritais, de agora
rapidamente, vamos ter de ver uma forma como podemos fazer isto, com as pessoas confinadas em casa é muito difícil, mas ver como é que podemos fazer e começar seriamente a tratar das autárquicas, que são, como digo, importantes, muito, muito importantes para nós. Nós chegamos a nomear, está nomeada pela Comissão Política Nacional, a Comissão Autárquica, está nomeada foi logo nomeada em fins de fevereiro ou princípios de março, a seguir ao Congresso, acho que até ainda foi em fins de fevereiro, já não me lembro bem. A verdade é que a Comissão Autárquica é nomeada e logo de seguida temos este problema com a Covid-19. Essa Comissão Autárquica, feita por membros da CPN, tem um traço comum, é que todos os seus elementos ou são ou foram presidentes de Câmara, que é para saberem da matéria e saberem aquilo do que estão a tratar. Portanto, quem coordena é o secretário-geral, José Silvano, ele próprio foi presidente da Câmara de Mirandela, e depois tem o vice-presidente Salvador Malheiro, presidente de Ovar, a vice-presidente Isaura Moraes, que foi presidente de Rio Maior, a Fátima Ramos, que é vogal da Comissão Política, e foi presidente de Câmara de Miranda do Corvo, e o Hélder Silva, presidente do ASD, que é o atual presidente de Mafra. Portanto, cuidamos de nomear pessoas que sabem da matéria, que têm sensibilidade para os autarcas e para as autarquias. O problema, como digo, é que já deviam ter começado a trabalhar há algum tempo e veio o vírus e estragou esta vida, mas nós temos de rapidamente procurar atingir esse objetivo que eu tenho vindo a dizer, que é seguramente ganhar câmaras municipais, com certeza, mas há um outro objetivo para lá de ganharmos mais câmaras municipais, que é elegermos mais vereadores. Eu insisto sempre nesta matéria, eleger mais vereadores. Porquê? Porque é muito diferente nós perdermos, não ganharmos uma Câmara, perdemos, mas perdemos com 10% dos votos ou perdemos com 30% dos votos. Com 10% dos votos nós somos uma oposição fraca e com dificuldades. Com 30% não conseguimos ganhar, mas elegemos vereadores, temos uma equipa para fazer oposição. Portanto, aqui há essa importância. Eleger mais presidentes de Câmara, sim, mas em paralelo também conseguir eleger equipas mais fortes naqueles casos em que não conseguimos eleger aqui. Portanto, isto é efetivamente verdade. Relativamente, como digo, às presidenciais, nós vamos aguardar naturalmente aquilo que vai ser a posição do atual Presidente da República e militante do PSD, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Aguardemos aquilo que ele pretende fazer e como fazer, porque efetivamente as eleições são presidenciais e os partidos não concorrem às eleições presidenciais e, como disse, legislativas não vale a pena estarmos a preocupar, não haverá legislativas tão cedo, o que, como digo, permite-nos fazer uma oposição mais tranquila e mais saudável. Sendo que eu faço-vos notar que quando nós temos eleições à porta, é evidente que nós temos de acelerar as nossas propostas, acelerar as nossas diferenças relativamente ao adversário, e isso às vezes até leva a que os partidos caem em alguns exageros. Agora não temos que ter minimamente essa preocupação e temos de construir aquilo que é o património mais importante para as próximas legislativas, quando as houver, que é a credibilidade. Quem não conseguir construir a sua credibilidade, seja ao nível da liderança do partido, seja ao nível do partido como um todo, obviamente não se coloca na disponibilidade para os outros votarem. Porque quem não é credível, obviamente que, nem que corra muito mal ao governo, não votam num partido que possa não ser credível. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é a construção da nossa credibilidade. Acima de tudo, é isto que nos pode abrir a porta, no futuro, a podermos ser uma alternativa para os portugueses. Ou seja, os portugueses olharem e dizerem estou contente com o governo, estou descontente com o governo, e no caso de dizerem estou descontente com o governo, pois está ali uma oposição que está perfeitamente apta e credível para pegar na governação do país. É isto que nós temos de ir construindo ao longo do tempo, ou, uma vez construída, ir consolidando ao longo do tempo. Eu não queria terminar sem também fazer aqui uma referência, uma análise àquilo que, há bocado eu disse, o partido hoje, 2020, vou reduzindo, agora quase que é o partido hoje, dia 6 de maio. Não é tanto assim, mas é o partido hoje, em abril, maio e junho deste ano, ou seja, aquilo que, como a postura que tem sido a do PSD, relativamente ao problema dramático
que Portugal, a Europa e o mundo estão a viver. A nossa primeira atitude, e os portugueses entenderam isto bem, e como teve há bocado a oportunidade do Sr. Presidente da Distrital dizer, até no estrangeiro entenderam isto bem, é preciso vermos isto. O Governo e o Partido Socialista são os nossos adversários políticos diretos. Bom, é contra eles que nós vamos quando há eleições e é eles que nós queremos derrotar quando há eleições. Simplesmente aquilo que Portugal está a viver é uma situação absolutamente extraordinária. Não é propriamente uma situação de guerra, com bombardeamentos a darem cabo das nossas cidades, mas é uma situação difícil e absolutamente extraordinária, com um inimigo comum aos 10 milhões de portugueses, independentemente de serem do PCP, do Bloco de Esquerda, do PST, do CDS, do PS, do Benfica, do Porto, do Sporting, seja do que for, independentemente de cada um de nós, é um inimigo comum aos 10 milhões e é um inimigo comum à Europa toda e ao mundo inteiro. E, portanto, nós devemos estar unidos em derrotar esse inimigo comum. E aquilo que eu pensei, aquilo que a Direção Nacional pensou, é isto. Bom, eu posso tentar aproveitar esta situação e a fragilidade do governo, porque, obviamente, um governo fica sempre frágil quando está perante uma situação dessas, para tentar dificultar a ação do governo, procurar que o governo perca e os portugueses desaprovem completamente a política do governo, para abrir uma porta à possibilidade de nós substituirmos este governo. A pergunta que eu faço é, mas é isso justamente que é o melhor? Ou o melhor é que, neste particular, nós possamos ajudar o governo a que o governo tenha êxito? Porque o êxito do governo significa o êxito dos portugueses, todos da nossa família, significa derrotar o inimigo, que é também nosso inimigo. E, portanto, o que é mais importante? É o PSD ganhar uns pontos para si próprio ou o país conseguir ultrapassar isto? É o país conseguir ultrapassar isto tudo da melhor maneira possível. Sinceramente, isto é que é verdadeiramente importante e é isto que um partido responsável e que aspira a ser poder outra vez tem de fazer. E, portanto, este foi o caminho que seguimos e é o único caminho que eu entendo que deve ser seguido. Acima de tudo tem de estar o interesse de Portugal e a defesa das pessoas que estão doentes, das pessoas que podem ficar doentes, daquelas que infelizmente não conseguiram ultrapassar a doença e morreram, daquelas que agora vão para o desemprego, daquelas que têm dificuldades financeiras, de todo o drama em volta. E esse é que é o nosso inimigo e nós temos de ser capazes todos juntos de derrotar isto. Isto não quer dizer que o partido da oposição não deva naturalmente criticar o governo. Deve criticar o governo sempre que entenda que aquilo que o governo está a fazer não está correto e devia ser feito de outra maneira ou, acima de tudo, mais bem feito. Mas só o deve fazer quando estiver mesmo convicto que assim é. Não o deve fazer apenas criticar por criticar e criar dificuldades. É isso que não devemos fazer. Agora, quando o governo, por exemplo, liberta sem critério objetivo relativamente ao vírus, não é? Mais de 1000 prisioneiros, obviamente que mais de 1000 reclusos, obviamente que nessa circunstância, estando nós contra como estivemos, batemos o pé, perdemos, porque a esquerda tem maioria, mas batemos o pé e marcamos a nossa diferença. E continuo a marcar porque eu estou totalmente em desacordo aí com aquilo que foi feito. Porque, se repararem bem, foram soltos, agora já não sei o número de cor, mais de 1000 reclusos, dos quais, desses, só 14 é que saíram por causa do vírus. Foram aqueles que foram indultados pelo Sr. Presidente da República. Esses é que saíram por ter mais de 65 anos e terem doenças associadas. E, portanto, esses que deveriam ter saído para a prisão domiciliária porque podiam correr risco de vida caso contraíssem o vírus onde fosse, neste caso, na prisão, saíram 14. Quando estão lá, muitos mais que devem ter saído. E aqueles que saíram, as largas centenas que saíram, é porque a pena, para o cumprimento da pena, já só faltavam menos de 2 anos. Mas o que é que interessa se o cumprimento da pena falta 1 ano, 2 ou 3? O que é que isto tem a ver com o vírus? Não tem nada. O que nós temos de tirar de lá são aqueles que, apanhando o vírus, podem correr perigo de vida, porque as pessoas não foram condenadas à morte, foram condenadas à cadeia. Pois, a verdade é que desses saíram, não é meia dúzia, mas pouco mais que uma dúzia. Foram 14. E os outros saíram cá para fora. Está completamente errado. Não deixamos de o dizer. Mas isto não quer dizer, mas não o criticamos,
porque quisemos dizer mal do governo. Não, criticamos porque estamos mesmo contra uma lógica dessas. Depois, naturalmente, que um primeiro objetivo, do ponto de vista, bem, o primeiro objetivo de todos é naturalmente a saúde. O primeiro objetivo de todos é salvar vidas e esse é o objetivo comum a todos nós. Mas a seguir temos naturalmente um problema muito sério, que é o problema da economia. Não pela economia em si, porque a economia é um instrumento, na prática, digamos assim, mas pelos problemas sociais que a estagnação económica está a provocar e ainda vai provocar mais na sociedade portuguesa. E, portanto, o problema económico é um problema fundamental. Repito, não para a economia, porque nós temos de pôr acima de tudo, não é a economia é instrumental, nós temos de pôr acima de tudo as pessoas. E nós temos consciência que as pessoas, já há pessoas, ainda estamos em maio, princípio de maio, e já há pessoas com enormes dificuldades de caráter financeiro e muitas pessoas, à medida, cada semana que passa, é cada vez pior. E, portanto, a nossa primeira preocupação foi, sabendo que isto pode acontecer, apesar de tudo, minorar isto e assegurar aquilo que se chama liquidez à economia. Nem é tanto liquidez à economia, é, acima de tudo, algum rendimento às pessoas, para que as pessoas possam comer e possam viver minimamente. E aí o PSD apoiou naturalmente as medidas, o grosso das medidas tomadas, mas também fez um programa, não é bem um programa próprio, elaborou um programa que entregou ao Governo, que divulgou publicamente, que é o nosso contributo, um contributo responsável justamente para assegurar essa liquidez à economia e minorar os seus efeitos negativos e evitar que a economia colapse como um todo, em que ninguém paga a ninguém, e como ninguém paga a ninguém, a dada altura já ninguém produz, já ninguém pode comprar, é o caos. Portanto, segurar isso para que isso não aconteça. Portanto, o PSD fez as suas propostas nesta matéria. A seguir, vamos ter a retoma da economia, o relançamento da economia. Infelizmente, ainda não conseguimos dizer muito bem quando, porque nós não sabemos qual vai ser a evolução da pandemia. Esta semana fizeram-se as primeiras aberturas, cuidadosamente. No dia 18 de maio, meio de maio, se a abrir mais um bocadinho. Caso os resultados desta abertura não sejam negativos, se as coisas continuem a correr com o número de infectados a cair, e depois no dia 1 de junho ainda mais um bocado, mas mesmo em junho não será total e completo, estaremos sempre todos muito condicionados. E, portanto, é fundamental que mal se possa arrancar com a retoma, o ideal era que se conseguisse efetivamente em junho, haja um programa sólido para que a economia recupere o mais depressa possível e dessa forma as pessoas sofram o menos possível, estejam o menos tempo possível no desemprego. E aí estamos a construir neste momento, com a devida calma, ouvindo as pessoas, um programa para o relançamento, para a retoma da economia. Vamos apresentá-lo ao fim deste mês, princípio de junho. Também não valia a pena apresentar antes, primeiro porque fazendo mais rápido faz-se pior, assim faz-se melhor, ouve-se mais pessoas, ouvem-se mais experiências, tem-se mais ideias, mas também ao mesmo tempo temos melhor a fotografia de partida que ainda neste momento ainda não sabemos como é. Já há umas projeções para a quebra do produto, inclusive feitas pela União Europeia, a quebra do produto nacional, pois, mas eu pergunto, imaginemos que daqui por 15 dias o número de infectados que tem estado a decair começou a subir por força desta abertura e nós temos de fechar outra vez as coisas. Lá estão mal outra vez as contas. Portanto, isto é muito difícil de ter uma noção do que vai exatamente acontecer e, portanto, vamos deixar passar algum tempo, que é este mês de maio, para também acertarmos ou podemos acertar melhor naquilo que é a fotografia de partida, a situação de partida e, portanto, as melhores medidas para ajudarmos o país a recuperar. Teremos um programa próprio que oferecemos, entre aspas, digamos assim, ao país e ao próprio governo, no sentido de sermos nossos contributos para ajudar Portugal, que é isso que nós vamos fazer. E, entretanto, também vamos preparar, porque é extremamente necessário, um programa, como se queira, de resposta social. Porque, infelizmente, vamos ter tantos problemas de ordem social ligados naturalmente ao desemprego e ligados à ausência de rendimentos, ligado à quebra das receitas fiscais
ligado ao agravamento do endividamento externo do país, que é o problema nuclear que nós vamos ter, porque nós temos cronicamente um déficit da balança de pagamentos, que gerou o nosso endividamento externo, foi isso que gerou a chamada da Troika. A Troika não veio por causa do endividamento público, veio por causa do endividamento externo. Nós conseguimos corrigir o endividamento pouco, mas o déficit externo conseguimos eliminar ao longo destes anos, desde essa altura até agora. Estava agora a piorar outra vez no último ano. A verdade é que com o tombo que o turismo deu e que tem um peso fundamental nas nossas contas externas, nós temos pela frente também essa enorme dificuldade que é o nosso endividamento externo e o nosso déficit da balança de pagamentos. E, portanto, temos de ter, o país tem de ter um programa de resposta social. E esse programa de resposta social, nós temos a obrigação, temos, como digo, a obrigação de dar contributos em tudo, mas particularmente nestas duas áreas fundamentais. A retoma da economia, como arrancar com a economia e, ao mesmo tempo, como responder de uma forma transversal, naturalmente, às questões sociais. Para terminar, dizer que tudo isto é difícil, mas tudo isto torna-se praticamente impossível se não houver uma solução europeia. Se não houver uma solução europeia, se a Europa não for capaz de ter uma resposta conjunta e comum a esta ameaça comum, como eu disse há bocado, o vírus é nosso inimigo, mas é nosso inimigo de 10 milhões, mas é inimigo dos milhões todos de habitantes de toda a Europa, Europa do euro e Europa sem ser do euro, Europa normal, da União Europeia. Se nós, perante isto, não somos capazes de desenhar um programa forte e eficaz e razoavelmente consensual para derrotarmos esse inimigo comum, os europeus começam a pensar, então, para que serve a Europa, e a Europa começa a autodestruir se não for capaz de dar essa resposta. Portanto, eu acho que a Europa vai ser capaz de dar essa resposta. Se ela vai ser muito eficaz e muito forte, isso é o que desejamos, mas alguma resposta vai haver, porque se não houver essa resposta, para países como Portugal e países do Sul, a situação será então dramática, ao nível do mais dramático que possamos ter tido ao longo da nossa história. Mas estou convencido que não, e que a resposta europeia vai naturalmente ajudar-nos. Para terminar, e agora é para terminar mesmo, nós estamos a abrir devagarinho, como todos estamos a ver, a economia, abriremos, não totalmente, mas já de uma forma mais razoável, até o dia 1 de junho, nós, Portugal. Agora imaginem que chegamos a novembro e temos uma segunda onda da pandemia. Isto que eu estou a dizer tem obviamente uma probabilidade elevada. Não é uma certeza que acontece, também não é uma certeza que não acontece, há uma probabilidade razoavelmente elevada disso voltar a acontecer. Se isso acontecer, para Portugal e para a Europa como um todo e para o mundo como um todo, é efetivamente um problema seríssimo e é aquilo que neste momento até mais me preocupa. Por isso, eu acho que o Governo tem, neste momento, de encarar muito seriamente essa possibilidade de uma segunda onda, porque mais vale, como eu tenho dito, prevenir do que remediar. A economia portuguesa e a situação social portuguesa não aguentam chegar a novembro e voltar a fechar 2 meses ou coisa assim. Seria dramático, imaginem o que é fechar isto a 15 de novembro até sei lá, até não sei quanto de janeiro, é dramático. E, portanto, o Governo tem, na medida do possível, de se preparar para o pior, esperar o melhor e preparar-se para o pior. Ou seja, se chegarmos a novembro, dezembro e tivermos uma segunda onda, temos o Serviço Nacional de Saúde capaz de responder de uma forma mais eficaz, que não obrigue a economia a parar desta maneira, ter toda a logística e imaginemos, o Serviço Nacional de Saúde, com a capacidade instalada que tem, é difícil, mas nós agora tivemos também a experiência da montagem de hospitais de campanha. Portanto, temos a obrigação, se isto acontecer, de rapidamente poder montar outra vez aquilo que já está montado e muito mais e muito melhor. Até o próprio tratamento dos números, que já todos nós percebemos que é uma coisa feita assim, digamos assim, não temos a certeza absoluta de quantos são os infectados, quantos são os falecidos, até o tratamento dos números, que é muito importante para a tomada de decisão, tem de ser melhorado, e, portanto, há 6 meses para nós nos prepararmos para novembro, esperando que se chegue a novembro e não aconteça nada,
esperemos bem que nada aconteça, mas se acontecer, temos de estar naturalmente muito mais bem preparados do que o que estávamos em março, quando tudo isto começou. E, portanto, esse trabalho é um trabalho de fundamental, que é preciso também agora, e esse cabe ao Governo, tratar de termos a melhor resposta possível para essa eventualidade que, repito, todos desejamos que não aconteça. E, portanto, muito obrigado a todos pela atenção. Infelizmente, da maneira como isto funciona, eu não consigo fazer uma coisa que todos nós gostamos quando estamos a falar para um auditório, que é ver a cara das pessoas e falar com a boca, mas também com os olhos, olhar para as pessoas. Desta forma não é possível, mas estou convencido. Aliás, devo-vos dizer, já agora um episódio, eu estou habituado, como a maior parte de nós está habituado a falar em público, num palco, para as pessoas. E eu lembro-me que uma vez numa campanha autárquica no Porto, eu tive uma sessão num teatro, na altura foi no Teatro Sá da Bandeira, e tive de ir ao palco falar, e lá fui eu ao palco falar com a descontração normal, quem está razoavelmente habituado. E quando chego ao palco, primeiro que saísse uma palavra foi uma dificuldade. Porquê? Porque à minha frente o palco era de um teatro e à minha frente estava como se fosse uma cortina preta. Eu não via nada, eu via uma parede preta, não via ninguém. As pessoas todas me viam, estava iluminado como se fosse um artista de teatro, mas eu é que não via ninguém. E, portanto, vi-me ali um bocado aflito para falar. Aqui não tenho uma cortina preta, mas infelizmente não consigo ver as companheiras e os companheiros, mas de qualquer maneira, dentro daquilo que é possível, foi com muito gosto que aqui estive, e agora temos combinado que podem fazer aqui 2 ou 3 perguntas e depois então a Assembleia Distrital corre de forma normal, sem a minha presença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós desligamos apenas as câmaras para, do ponto de vista tecnológico, poder funcionar melhor a transmissão, mas estávamos todos cá e, por isso, como Presidente da Assembleia Distrital, cumpre-me agradecer-lhe a sua presença, a sua intervenção, o seu testemunho vivo acerca também da história do partido, foi muito interessante e, portanto, não podemos bater palmas, mas posso lhe assegurar, dizer que estavam mais de 600 pessoas a assistir entre a plataforma Zoom e o Facebook. E, portanto, há muitas, garantidamente, posso dizer, que estão a bater palmas e outras tantas estão a mandar mensagens de parabéns. E por isso é uma grande honra tê-lo aqui hoje, nesta primeira Assembleia Distrital Digital, contar consigo, e isso só reforça naturalmente e nos dá força e alento para continuarmos de forma mais empenhada e mais responsável. Nesta perspectiva, eu não posso deixar de também, na qualidade de Presidente da Assembleia Distrital, representante de todos os militantes do Distrito de Lisboa, de evocar os nossos fundadores que lutaram fortemente contra tudo e contra todos para implementar a social-democracia e para podermos ser o Portugal que somos hoje. Foram muito corajosos, fisicamente, politicamente, e implantaram o PPD pelo país fora. E dentro desta perspectiva construiu-se um grande partido, edificámos a democracia e servimos Portugal. E nesse aspecto, portanto, hoje comemoramos 46 anos, é uma grande honra para nós e para mim particularmente estar nesta posição de Presidente da Assembleia Distrital e dizer que da parte dos militantes em Lisboa pode garantidamente contar que vamos estar à altura daqueles que foram os nossos fundadores e dos ideais que eles preconizaram. Isto por um lado. Por outro, garantidamente lhe posso dar conta que estaremos na primeira linha do combate autárquico, como disse e bem, será a nossa próxima grande prioridade e, portanto, Sr. Rui Rio, foi um grande prazer contar aqui hoje consigo e portanto, bem-aja por ter feito em nome de todos os militantes do Distrito de Lisboa. Vou então agora dar a palavra a alguns dos nossos militantes para colocarem questões e pedia ao Rui Rei, Vice-Presidente da Distrital de Lisboa, para colocar a questão. Muito obrigado, Carlos Silva, muito obrigado, Ângelo, muito obrigado, Sr. Presidente do Partido, Dr. Rui Rio. Eu, se me permitisse, eu seguia o guião que Vossa Excelência nos apresentou aqui hoje, e bem, nesta noite do 46º aniversário do partido. E, portanto, as eleições autárquicas, as eleições presidenciais e, por último, as legislativas, tendo sempre como pressuposto que temos que, neste momento, fazer uma oposição com tranquilidade,
saudável e com credibilidade. E eu penso que, exatamente por aí, e sendo justo na análise, e de facto o presidente do PSD tem dito que nós não estamos a cooperar com o governo do Partido Socialista, estamos a cooperar com o governo de Portugal, é isto que tem dito. Quer se goste, quer não se goste, a verdade, como disse o Ângelo e como o presidente do partido reconheceu, tem sido alvo de elogios em Portugal e no estrangeiro, não há dúvida nenhuma sobre isto, é inegável. E, portanto, várias vezes, desde o início da sua primeira eleição para o partido, que Portugal necessita de grandes reformas que têm que ser implementadas para defender o futuro do país e dos nossos cidadãos e das gerações futuras. Tendo esta perspectiva, eu, se me permitisse, deixava-lhe uma pergunta que serão duas, antecipando eventualmente a sua resposta, que é, bem, nós estamos perante uma crise, estamos perante uma recessão em Portugal, na Europa e no mundo, e partindo deste princípio que são necessárias todas estas reformas, eu perguntava-lhe se vê neste momento que estão criadas as condições para que se possam vir a implementar estas reformas que são necessárias ao país. E, se for essa a perspectiva de se virem a implementar essas reformas, até onde é que o PSD, enquanto partido líder da oposição, e ambicionar governar no futuro, após as autárquicas, as presidenciais e a seguir às legislativas, até que ponto é que um partido como o PSD pode vir a cooperar com um governo socialista e com o governo de Portugal? Era isto que lhe deixava, agradecendo mais uma vez a sua presença e dizer-lhe que foi, de facto, um enorme gosto tê-lo em Lisboa e na distrital do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Rei. Dou agora a palavra à Andreia Bernardo, que é vice-presidente da distrital Lisboa da JSD. Andreia, força. Há alguns problemas técnicos com a imagem da Andreia. Não sei até que ponto não avançaria então. Já me conseguem ouvir? Força. Sim. Okay. Força, Andreia. Muito boa noite a todos. Cumprimentar antes de mais o nosso presidente Rui Rio, especialmente no dia do aniversário do nosso partido. Cumprimentar o presidente da mesa, Carlos Silva, cumprimentar o presidente da Comissão Política, Ângelo Pereira, e cumprimentar também os demais militantes que estão aqui presentes, quer pelo Zoom, quer pelo também o Facebook. Gostava ainda de dar os parabéns à Distrital de Lisboa por esta primeira Assembleia Distrital Digital e todo o trabalho que tem realizado ao longo dos últimos meses. Hoje, o Partido Social Democrata comemora 46 anos desde a sua fundação e são 46 anos de história, de lutas pelo nosso país, de conquistas e algumas derrotas, mas acima de tudo são 46 anos de defesa dos interesses dos portugueses em base da social-democracia. E sabendo que o Presidente Rui Rio ingressou no PSD ainda através da JSD, acredito que já conta com inúmeras experiências dentro do nosso partido. Perguntava-lhe então qual os momentos que elege para si como mais marcantes durante o seu percurso político ao longo destes 46 anos. Obrigada. Obrigado, Andreia. Passo então agora a palavra ao Luís Newton, autarca e nosso presidente da Junta de Freguesia de Estrela, com um trabalho notável durante esta pandemia também. Força, Luís. Já me estão a ouvir? Sim, senhora. E a ver. Bom, antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, cumprimentar também o Sr. Presidente de Mesa e o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital. Aliás, nestes três eu cumprimentaria todos quantos estão hoje aqui a celebrar o PSD, a social-democracia e um aniversário em particular. Deixar um beijinho muito grande também à Virgínia, também ela hoje celebra o seu aniversário e nós aqui em Lisboa gostamos muito sempre da nossa Virgínia Estoril. Eu quero começar também por agradecer a sua disponibilidade para marcar presença, Sr. Presidente, neste plenário do PSD e lembrar estes 46 anos do PSD é certamente recordar as suas origens, os seus desafios e as suas forças. E uma das suas principais forças foram sempre os seus autarcas, pilares essenciais da mensagem local da social-democracia,
mulheres e homens que sempre estiveram na primeira linha ao serviço das suas comunidades. Em período de Covid, isso ficou bem patente. Os municípios de Cascais e Mafra, assim como as freguesias PSD desses municípios, mas também as freguesias de Lisboa e Loures, do PSD, marcaram a intervenção pela iniciativa arrojada, pela liderança nas ações e pela inovação, sendo que em Lisboa e Loures foram as freguesias PSD que lideraram perante a apatia dos respectivos municípios. Porém, este período certamente trará novos desafios, e o Sr. Presidente já aqui abriu um pouco a janela sobre esses novos desafios e essas novas responsabilidades, e por isso é nisso que eu vou centrar a minha interpelação e solicitar a sua perspectiva relativamente à preparação das próximas autárquicas, mas aqui em duas dinâmicas um bocadinho diferentes, porque já abriu aqui um pouco a porta sobre aqui a dinâmica de preparação até do próprio partido, mas eu agora apelaria também aqui ao seu fundo autarca, que é de facto algo muito presente na sua carreira política, e perguntar-lhe primeiro, que conselhos daria aos autarcas PSD que concorrem a partir da oposição, tendo em conta ainda para mais este período particular que temos sentido, e aproveitando também o seu repto, como é que perspectiva o futuro das próprias campanhas eleitorais, tendo em conta que certamente não vamos voltar a ter alamedas, ou pelo menos tão depressa não vamos voltar a ter alamedas nem nada que se pareça. Como é que perspectiva esse modelo e como é que entende que o PSD pode e deve estar à altura dos desafios? Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Newton. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente do Partido para nos dar respostas. Obrigado. Muito bem. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Muito bem, muito bem. Então, okay. Agora é só para o Zoom, portanto está tudo ok. Tá. Muito obrigado pelas perguntas. A primeira questão do Rui Rei, e até... antes de responder à pergunta, ele fez uma introdução e que disse, a dada altura disse uma coisa que eu vou aproveitar para acrescentar ao que eu disse da minha intervenção, ilustrar melhor até o meu sentimento. Ele disse que se depreende das minhas palavras que, em nome do interesse de Portugal, nós temos de cooperar com o Governo, e depois ele diz goste-se ou não. E eu queria aproveitar esse goste-se ou não para explicar uma coisa às companheiras e aos companheiros. Há coisas que o Governo fez neste período de tempo que eu não gostei. Há coisas que eu discordei. Das prisões discordei e disse porque era importante para o país. Outra coisa é uma coisa que eu não gostei. Mas o não gostei eu tenho de engolir, porque o país não pode andar aqui ao sabor dos meus gostos. E, portanto, quando diz gosto ou não, é verdade. Eu não gostei. Eu não gosto que o Governo, por exemplo, ande a fazer marketing político em cada canto, em cada esquina a seu favor, à custa do vírus. Mas eu não posso alterar a minha postura porque não gosto disso, porque Portugal tem de estar acima disso, como é evidente. Doutor, deixe-me só fazer aqui uma pequena introdução. Eu disse que já não estaríamos no Facebook, mas estamos. Estamos nas duas plataformas. Esteja à vontade, não fosse eventualmente pensar que estávamos só em casa. Está bem. Pronto, obrigado. Mas, como estou a dizer, então, o país não pode andar, ou a política do PSD não pode andar ao sabor dos meus gostos pessoais ou de alguns militantes. E, portanto, aí é isso mesmo que o Rui Rei diz. Nós temos, em nome do interesse de Portugal, abstrair-nos dessas questões para o efeito de menor importância. Relativamente às perguntas em concreto, condições para as reformas. A pergunta é fundamental. Se alguém está preocupado com o futuro de Portugal, com o futuro das gerações futuras, bom, essa é a pergunta que lhe está, e a preocupação que tem de estar sempre na cabeça. Portugal tem um conjunto, Portugal e não só, mas temos um conjunto de estrangulamentos ao nosso desenvolvimento e que esses estrangulamentos, para serem resolvidos, têm de ser feitos através de reformas profundas. O Partido Socialista não é um partido com vocação reformista. Ao contrário, nós, como ainda há bocado expliquei, nascemos como um partido reformador. Aliás, não sei se sabem,
sabem, porque o primeiro nome do jornal da JSD, da altura, era o Pelo Socialismo. Vejam bem, Pelo Socialismo era o nome do jornal da JSD. E nós mudamos, ainda no meu tempo, para um outro nome que era o Jovem Reformista. E é assim mesmo que deve ser. E nós sempre tivemos essa veia reformista. Naturalmente, uns tempos um bocadinho mais, outros tempos um bocadinho menos, como é da vida, mas tivemos essa veia reformista e a história de Portugal destes últimos 46 anos deve muito a essa veia reformista do PSD. Portanto, essa veia continua cá e, no meu caso, até muito marcada. As condições para o país ter essas reformas dependem, naturalmente, da vontade que o Partido Socialista possa ter para fazer essas reformas e dos outros também. A verdade é que todos nós sabemos que, pela configuração partidária da Assembleia da República, nada se consegue fazer sem o PSD e sem o PS, porque só o PSD e o PS juntos têm mais de 80% dos deputados. E, portanto, são duas forças absolutamente fundamentais para tudo aquilo que são reformas de fundo. Portanto, da minha parte, a disponibilidade para ajudar o país a fazer essas reformas sempre foi assim, como sabem. Essa disponibilidade da parte do PS é que não é exatamente da mesma forma. É uma pergunta que talvez possa ser dirigida com mais eficácia às cúpulas do PS do que a mim. Cooperar com o governo do PS, até onde é que estamos disponíveis para ir? Neste momento estamos naturalmente disponíveis para cooperar no quadro deste combate à pandemia. Isso é aquilo que nós temos vindo a fazer. Passado, naturalmente, a fase da pandemia, estamos numa situação de normalidade e passada a fase da pandemia não é daqui por um ano, façamos nos entender, é fazer esta parte mais aguda em que se desenham as principais respostas para o país sair das dificuldades em que está. A partir daí estamos numa situação de completa normalidade, em que o PS está assumidamente no governo, estamos assumidamente na oposição, e tanto quanto eu percebo daquilo que vai evoluindo, nós temos uma maioria que nos tem governado, que é um governo do Partido Socialista com um apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Antes de 6 de outubro, com o apoio dos dois, agora com o apoio dos dois, às vezes ora mais de um, ora mais de outro, mas esta é que é a maioria que está formada no Parlamento para governar o país e, portanto, é essa maioria que, passada esta fase agora, enfim, de uma maior unidade nacional pelas razões que apontei, tem de saber responder àquilo que são os desafios da governação de Portugal. A segunda questão da Andreia da JSD. Efetivamente, não me é nada fácil, como devem calcular, eu estar aqui ao fim de tantos anos. Eu sou militante do PSD, ou do PPD, como queiram, não, vamos dizer melhor, não sou militante do PSD nem do PPD há tantos anos. Eu sou militante desde 1972, 73. Sou militante deste partido desde 72, 73. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando aderi ao partido em 74, não aderi ao PPD. Eu aderi ao partido do Dr. Sá Carneiro. O que eu seguia era o Dr. Sá Carneiro como oposicionista na Assembleia Nacional e depois como oposicionista, fundamentalmente, nos escritos que fazia no Expresso e na forma como ia intervir. Esse é que era o meu modelo. E esse é que eu ia seguir. Para onde ele fosse, era para onde eu ia. Se ele não fosse para lado nenhum, logo se veria para onde é que eu ia. E o Dr. Sá Carneiro, quando faz um partido no dia 6 de maio, era esse. Para mim não era PPD nem PSD, era o partido do Dr. Sá Carneiro. Pronto, era o que me interessava a mim. E muitos portugueses assim aderiram. Portanto, eu na prática já milito antes do 25 de Abril, porque militava, entre aspas, no apoio, eu era muito jovem, mas, enfim, no apoio, na prática no apoio e na defesa do Dr. Francisco Sá Carneiro, talvez também um bocadinho marcado por ele ser do Porto, eu também sou do Porto, portanto, o Dr. Sá Carneiro, a porta em frente, portanto, ele vivia num andar na Foz, tinha direito e esquerdo, a porta em frente era de uma família de quem eu era amigo e que andavam a estudar comigo no colégio alemão, portanto, inclusive eu ia lá e o Dr. Sá Carneiro vivia na porta ao lado, também eventualmente marcado por essa proximidade, mas foi aí que eu... E, portanto, com tantos anos,
é naturalmente muito difícil escolher momentos marcantes. Marcantes para mim, é uma pergunta, é uma resposta possível, ou marcantes na história do partido. Mas eu diria que se eu for eleger o momento mais marcante para mim, é indiscutivelmente o dia 4 de dezembro de 1980. Esse é o dia, para mim, mais marcante, pela negativa, como é evidente, mas mais marcante na história do PSD. Na história do PSD. Na minha história pessoal, o dia mais marcante, tenho 2 dias muito marcantes, não sei qual é de escolher, se o dia 16 de dezembro de 2001, quando ganhei a Câmara do Porto pela primeira vez, contra todas as expectativas, se depois o dia em que ganhei pela segunda vez a Câmara Municipal com maioria absoluta. Porquê? Porque enquanto que, quando eu ganho a primeira vez, eu tenho mérito, mas também ganho por demérito do meu adversário, demérito no sentido, não é do senhor em si, mas ele tinha saído da Câmara, tinha vindo para ministro, correu-lhe mal, voltou para o Porto, portanto abandonou, quis regressar, aquilo tudo fragilizou e, portanto, eu ganhei, digo, com algum mérito meu, mas também com demérito da candidatura adversária, porque tinha esses condicionalismos. Mas, de qualquer maneira, foi uma bomba política, na altura, eu ganhar a Câmara do Porto. Isso, naturalmente, na minha carreira pessoal, é fortíssimo. A verdade é que 4 anos depois, com todas as guerras que houve, toda a dificuldade que eu tive desse primeiro mandato, onde no primeiro não tinha sequer maioria, o conseguir ganhar, e com maioria, em 2005, é a afirmação, aí é só por mérito meu. Já não tenho a meu favor de mérito dos outros, digamos assim. Claro que isto é sempre um sistema de vasos comunicantes, mas não deixa de ser mais assim. Portanto, tenho dificuldade em dizer, para mim, na minha carreira, qual dos 2 dias foi o mais marcante, mas seguramente aqui na minha carreira. Relativamente ao partido, a questão realmente do dia 4 de dezembro de 1980, o Sá Carneiro tinha um perfil que as pessoas ou odiavam ou amavam. Era o perfil do Dr. Sá Carneiro assim, ou nós adorávamos o Dr. Sá Carneiro, ou nós detestávamos o Dr. Sá Carneiro, e portanto para quem adorava o Dr. Sá Carneiro, aquilo é uma noite absolutamente brutal, ainda para mais, no meu caso, mais alguns, em que o Dr. Sá Carneiro mete-se no avião para ir para o Porto, para um comício no Coliseu do Porto, para onde eu ia, para onde eu fui, apesar da notícia. Quando sai a notícia, é a notícia de que cai o avião e que o Dr. Sá Carneiro vem para vir para o Porto. E eu fui na mesma ao comício, não houve comício nenhum, mas fui na mesma ao Coliseu do Porto e, portanto, eu nunca mais me esqueço do ambiente que se viveu ali naquela noite dramático. Quer dizer, dramático, porque era uma pessoa... É preciso ver que se isto hoje seria dramático e triste, imagine-se naquela altura, com as posições políticas tão extremadas, com tanta guerra política, nós estávamos tanto ao lado dos nossos líderes, o Partido Comunista ao lado do Cunhal, o PS ao lado dos Soares, nós, com o Dr. Sá Carneiro, estamos tanto ao lado que aquilo funcionava, não vou dizer como uma pessoa de família, mas de uma proximidade emocional enorme. E nós recebermos uma notícia daquelas, não é? A pessoa não está doente a nada, e de repente uma notícia daquelas, ainda para mais, em qualquer circunstância, mas quando o Dr. Sá Carneiro tinha conseguido chegar a primeiro-ministro e tinha ganho 2 eleições, já tinha ganho também a segunda, infelizmente, acho eu, iríamos perder as presidenciais, como depois se viu, não sei como é que as coisas depois se desenrolariam, porque ele disse que se demitia se perdesse as presidenciais. Um pouco a Dr. Sá Carneiro, um bocado de tudo ou nada. Hoje isso não seria assim tão normal, mas na altura era assim, mas marcaria estes dois momentos. Depois tenho muitos momentos, eu já fui muita coisa, como é evidente, no PSD, fui, por exemplo, membro da primeira direção nacional do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Portanto, o Dr. Francisco Pinto Balsemão sucede ao Dr. Sá Carneiro. Há um Conselho Nacional em que o Dr. Francisco Balsemão é eleito, em Conselho Nacional, e eu vou para o Conselho Nacional do PSD, pela Juventude Social Democrata, no Conselho Nacional seguinte. Portanto, no primeiro Conselho Nacional, em que o Dr. Balsemão é, de corpo inteiro, digamos assim, líder do partido. No anterior, entra sem ser líder e sai líder. Aos anos que isto já vai, e, portanto, eu vivi muitos momentos, depois vim a pertencer mesmo à Direção Nacional do Dr. Balsemão, depois pertencia à Direção Nacional do professor Mota Pinto, mas bem aos anos a que isto vai, e depois do professor Marcelo Rebelo de Sousa, onde fui
fui secretário-geral, depois o Dr. Dom Barroso, Santana Lopes, etc., Manuel Ferreira Leite, etc. Portanto, tenho muitos episódios, me é dificílimo agora selecionar episódios curiosos, porque são realmente muitos. Assim, mais marcante, eu contaria estes momentos. Finalmente, o Luís Newton, que me dá também uma novidade, que é imperdoável, alguém que agora acaba de dizer que já foi da Comissão Política Nacional a seguir ao falecimento do Dr. José Carneiro, chega a esta idade e não sabia que a Virgínia Estorninho fazia anos no mesmo dia que o partido. Portanto, isto é uma falha gravíssima e isto mostra que alguém, mesmo 46 anos depois do nascimento do partido, ainda está a aprender qualquer coisa, porque, sendo a Virgínia Estorninho quem é, já devíamos saber o dia de aniversário dela. Agora, coincidindo com o do partido, é algo que eu não sabia e que folgo em saber, e penso que a Virgínia deve estar a assistir, e, portanto, aqui o meu abraço à Virgínia Estorninho e um beijo de parabéns sinceros. Relativamente à pergunta do Luís Newton, eu, infelizmente, a pergunta do Newton é relativamente à preparação das autárquicas, na ótica de quem está na oposição, não na ótica de quem está no poder e quer segurar e ganhar o poder, e o que é que eu posso antever que possa ser a campanha eleitoral deste ano, que é um bocado diferente das tradicionais. Eu, do ponto de vista, para já deixem-me dizer-lhe uma coisa, na análise que eu faço neste momento, eu acho que este problema do vírus e do combate ao vírus, no que às autarquias concerne, deu uma oportunidade favorável a quem está no poder. Porque quem está no poder, se souber dar uma resposta capaz, leva logo uma vantagem muito grande relativamente a quem não está no poder e quem quer partir da oposição para o poder. Só quem não foi capaz de dar essa resposta é que fica numa situação mais frágil. Portanto, a maior parte terá aproveitado, provavelmente, para reforçar a sua posição enquanto Presidente da Câmara, enquanto Presidente da Junta de Freguesia e dificultar a vida àqueles que estão na oposição, o que quer dizer, para nós, dificultar um pouco a vida ao PSD, já que o PS tem muitos mais Presidentes de Câmara e Presidentes de Junta do que nós temos. De qualquer maneira, quem está na oposição, é fácil eu dar conselhos se não estivéssemos na situação em que estamos. Na situação em que estamos a fazer reuniões por videoconferência e por Skype, obviamente, é mais difícil, tem a vida muito mais dificultada, mas é procurar, naturalmente, estar muito atento àquilo que são as fragilidades da gestão autárquica dos nossos adversários, de quem nós queremos tirar do poder para ganharmos, irmos nós, e procurar uma comunicação muito direta com os eleitores, que não pode ser feita pessoalmente, mas pode ser feita pelas redes sociais e pode ser feita pessoalmente, mas uma a uma. Não é pessoalmente com as salas cheias de pessoas, mas pessoalmente reunindo, batendo às portas e reunindo com as pessoas. O Porto é uma cidade grande, no entanto, na minha primeira campanha, os meios eram tão exíguos que eu mesmo numa cidade como o Porto batia às portas. Portanto, não era propriamente numa vila, nem numa cidade pequena, e fiz isso durante muito tempo. E relativamente ao futuro portanto, à campanha eleitoral autárquica, devo dizer que, apesar de tudo, estas condicionantes do vírus prejudicam menos uma campanha autárquica do que aquilo que prejudicariam uma campanha legislativa ou do que prejudicarão uma campanha presidencial. Porquê? Porque a campanha autárquica é de maior proximidade e nós não precisamos de grandes comícios. Eu nunca fiz um comício, por exemplo, em campanhas autárquicas nunca precisei de fazer um comício. E, portanto, não conseguimos fazer as campanhas autárquicas justamente sem comícios e sem grandes jantares e privilegiar o contacto pessoal e esperemos nós que até lá um contacto pessoal um pouco mais alargado, a direção de uma associação, enfim, umas coisas um pouco mais alargadas e não ter que só estarmos tão confinados a tão pouca gente. Agora, eu direi, portanto, isto. Na oposição, apesar das condicionantes, acompanhamento da gestão e daquilo que, neste momento, já é patente que o Presidente de Câmara, o Presidente de Junta, não vai conseguir levar a cabo no tempo que lhe sobra de mandato e ir fazendo essa denúncia política, esse combate político
esclarecendo as pessoas, usando as redes sociais e o contacto direto, e depois a campanha eleitoral, privilegiando também, mais ainda do que já se privilegia, esse contacto direto, porta, caixa de correio, digamos assim, e redes sociais. Se fosse, como digo, uma eleição legislativa ou a presencial, é pior, porque essa tem uma moldura humana superior e aí, manifestamente, não se podia fazer, tinha de se inventar ainda mais. Mas nós, por exemplo, nas legislativas de 6 de outubro, já criamos muita diferença aí. Nós mantivemos alguns comícios muito poucos, grandes jantares muito poucos, e já privilegiamos outro tipo de iniciativas para as quais as pessoas estão mais abertas, porque estão mais saturadas da situação clássica, e, portanto, as autárquicas vão ser também uma oportunidade para isso. E, portanto, dito isto, agradeço a todos a atenção que aqui dispensaram às minhas palavras, dizer que foi um gosto aqui estar e uma felicíssima coincidência haver hoje esta Assembleia que permite festejarmos desta forma os 46 anos do partido. Calhou bem, calhou uma coincidência impecável. Caso contrário, era muito, muito difícil como é que se podia evocar esta data. E, portanto, a todos, o Sr. Presidente da Distrital e na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Distrital de Lisboa, um abraço a todos e contamos todos com Lisboa, que é o principal distrito do país, com mais população, com mais gente, para o engrandecimento do PSD, para dar um contributo forte para um resultado autárquico favorável em outubro de 2021. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só dar a palavra ao Presidente da Distrital para, naturalmente, fazer também... Força, Ângelo. Caro Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, pelas intervenções que nos proporcionou esta noite. Dizer-lhe que da parte da Distrital de Lisboa, obviamente que aceitamos o seu desafio. A Distrital de Lisboa tem um Conselho Estratégico Distrital e um Gabinete de Estudos, um coordenado pelo professor Miguel Castro Neto e outro pelo André Pardal, e iremos, em conjunto com o Conselho Estratégico Nacional, articular o trabalho que já temos feito com o trabalho nacional, de forma a potenciarmos a melhor o produto das reflexões e do trabalho e dos documentos que estão a ser feitos. Dizer, por fim, que conte connosco, pode contar com a Distrital de Lisboa e com os militantes e com as concelhias do Distrito de Lisboa como braços armados no combate ao Partido Socialista, a este governo e à gestão das várias câmaras que estão na mão do Partido Socialista e no Partido Comunista. Muito obrigado a todos e boa noite. Bem, Ângelo. Obrigado.